Boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais uma live, onde nós aprenderemos, comentaremos sobre o estudo bíblico, o livro de Lucas. É uma honra estar aqui com vocês. Sou o pastor Marcos Samuel Rodrigues, da Igreja Pentecostal Pedra Viva. É um privilégio nós estarmos aprendendo nesse estudo acerca da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito importante para cada um de nós, para mencionarmos e aprendermos acerca das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, ela vem trazendo a cada um de nós, não fatos apenas conhecidos do passado, mas também um conhecimento para nós aplicarmos a nossa vida no dia cotidiano. É muito importante porque, através das Escrituras Sagradas, é que nós direcionamos nossa vida a ir morar no céu, junto da pessoa do Senhor Jesus Cristo e reinarmos com Cristo na sua vinda. É muito importante para nós não sermos confundidos nem enganados acerca das Escrituras Sagradas, acerca da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem sido um canal de bênção para cada um de nós. Muitas vezes as pessoas têm vivenciado as coisas práticas dessa vida e não têm compreendido o objetivo maior da sua existência. Nós viemos para fazer e realizar o plano de Deus. E como um dos grandes objetivos é a salvação da nossa vida e salvação do nosso próximo. É por isso importante que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Venho trazer para vocês, então, através desse estudo, uma palavra muito importante: arrependimento. Muitas vezes as pessoas não são de boas aceitações quando falamos acerca de arrependimento, porque nem todo mundo se arrepende verdadeiramente. Existe uma certa hipocrisia acerca do arrependimento, onde algumas pessoas dão aparência de se arrepender, e infelizmente não foi arrependimento, foi um fingimento, um remorso que a pessoa teve, mas não se arrepender de fato do ocorrido. E a Bíblia nos relata acerca desse fato de a pessoa consegue se arrepender? Sim. É possível a pessoa mudar de forma de viver? Ele largar a forma que vivia naquela época para viver uma forma diferente? Sim, é possível. É muito importante a pessoa não apenas arrepender-se, mas viver uma vida de arrependimento diante do Senhor, a ponto que as pessoas enxergam em nós essa mudança. E essa mudança ela pode ser radical, de uma forma que pai, filhos, amigos de trabalho, às vezes nem compreende e não entende. Acha que nós só viemos se arrepender diante de uma forma drástica sobre a nossa vida. Não. A palavra de Deus, ela pode causar em nós um arrependimento para que nós podemos se achegar diante do reino de Deus e as pessoas ser bem aceitos na sociedade. Pode haver crítica, como nós vamos falar hoje sobre 3 parábolas de Lucas capítulo 15, onde o Senhor nos trata e nos traz essa revelação através da palavra dele, acerca do arrependimento, o que causa na vida das pessoas, o que causa no céu e o que causa em cada um de nós. O arrependimento de uma vida, ele causa primeiramente algo em nós, abala os céus e move questões aqui na terra, trazendo alegria no céu e alegria na terra e maior alegria dentro de cada um de nós. Porque é um momento do arrependimento em que o homem se encontra. Porque até então, nós somos sujeitos a erros? Sim. Somos sujeitos a falhas? Sim. Não somos aquela pessoa que nunca erra. Somos sujeitos a erros. Nós vemos erro no trânsito, erro na política, erro nas finanças, erro nos lares, nas famílias, nos pais, nos filhos, na mãe, na escola, em várias áreas. Quando fala-se de homem, o homem é sujeito a erros. E quando se fala de Cristo, é sujeito-se à santificação, à aperfeiçoação dos seus erros. É por isso que o próprio Deus deixou o advogado chamado Jesus Cristo para advogar nossas causas acerca dos nossos erros e falhas, assim aceitando as nossas humilhações e arrependimentos para que alcançamos um coração justo e perfeito diante do Senhor. O Senhor tem a revelar a cada um de nós através da Escritura Sagrada nesta noite. E vamos estar aqui aprendendo acerca da palavra de Deus. Abra lá comigo, se possível,
Lucas capítulo 15 da Escritura Sagrada. Estarei lendo desde o versículo 1, vou fazer uma oração de início, para nós termos mais compreensão e entendimento da palavra de Deus. Pai Santo Deus Eterno, revela-se a Tua palavra aos nossos corações esta noite, aonde podemos aprender, Pai querido, à luz da Tua Escritura Sagrada, a edificação para o aperfeiçoamento de cada um de nós na Tua presença. Visita a cada ouvinte aqui, né, para que as Tuas misericórdias alcancem ele e que Teu Espírito Santo revele ao coração de cada um deles. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Pecadores, e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Vamos parar um pouco sobre essa parábola. Havia uma questão diante de Jesus Cristo, estando Jesus, chegavam-se a ele todo tipo de classe social, pobres, ricos, estudiosos, não estudiosos, leigos no conhecimento, e assim estava junto dele também os fariseus, os escribas, murmuravam contra os pecadores, os publicanos também estavam lá, murmuravam deles, de Jesus, por causa que os pecadores estavam próximos dele. Os judeus têm a sua forma de santificação, santidade, mais religiosos, então causava uma exclusão diante da sociedade de não se aproximar dos pecadores como se pudesse ser contaminado pelo pecado do outro. Se fosse assim, o médico seria uma pessoa doente de tratar com os doentes. Nós seríamos, vamos falar assim, Jesus Cristo seria contaminado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E não foi isso que aconteceu. Então, os nossos pecados não podem... Alguém não pode interferir. Imagine um juiz julgando as causas, ou então um advogado julgando as causas, e fosse ele cheio de erros e falhas daquilo que as pessoas dividem com ele. Então, estou dizendo aqui que eles se separavam. Havia uma recusa acerca das pessoas, do erro das pessoas, das falhas das pessoas. Hoje, dos ladrões, do crime, da prostituição, do homossexualismo, das pessoas mais classe pobre, eu vi uma certa reportagem que estava passando na televisão acerca de as pessoas questionando num restaurante chique, nobre, que não queria com que uma pessoa pagasse para uma pessoa mendiga que estava na rua pedindo um alimento. Ele falou assim: não, só vou pagar, mas quero que você venha comer aqui comigo na mesa. E os outros demais clientes reclamaram que não queria deixar a pessoa daquela classe, daquele porte, acerca das suas vestimentas, do estilo daquela pessoa, da forma que a pessoa chegou, para comer na mesa. Aí o outro que estava convidando disse: eu vou pagar o almoço dele. E houve uma grande polêmica. Tá? Assim estavam os publicanos, os fariseus e os escribas murmurando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, vendo isso, para entender uma coisa, não era um publicano, não era um escriba, não era um fariseu, era os fariseus.
era os publicanos, era os escribas. Estava-se essa murmuração entre eles todos, se questionando acerca do Senhor. Então não era uma pessoa. E quando essa murmuração chega, se é uma pessoa falando mal de você, irmãos, você se faz de surdo e o próprio Deus se justifica diante desta causa, então você será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Mas diante de muitas murmurações, o Senhor Jesus Cristo, ele viu a necessidade de repartir com eles o conceito de dizer para eles que eles estavam errados. E olha que forma mais clara, mais sábia de mostrar os erros através de parábolas. Através de situações causadas até na sociedade, para que eles pudessem vestir a carapuça e entender. Está falando comigo. Jesus Cristo não precisou apontar o dedo no nariz deles e dizer a eles, você está errado nisso, nisso, nisso. Não, Jesus Cristo conta parábolas para que eles pudessem refletir sobre elas e vestir sobre as suas carapuças. Agora vamos aprender um pouco. Pastor Marcos, essa parábola era só para aquela época? Só para os fariseus, para os publicanos e para os escribas daquela época? Não, para nós hoje também. Porque muitas vezes não nascemos, não somos publicanos, fariseus ou escribas, mas muitas vezes estamos agindo como eles, nos igualando a eles. Agora nós vamos ler 3 parábolas. Uma delas já foi, vamos meditar nessa primeira e depois nas outras 2 parábolas. E de repente você é um desses publicanos, um desses murmuradores, um desses que precisa vestir a carapuça e se arrepender daquilo que Jesus está dizendo aqui, para que você possa ter uma boa aceitação também no céu. E quem sabe você se arrepende hoje e os anjos do Senhor se alegram com você nos céus. Amém, irmãos? Vamos lá aprender então. Depois disso, então, Jesus Cristo conta as 3 parábolas, estamos falando de Lucas capítulo 15, e aonde ele começa do versículo 3 ao 7, dizendo acerca da primeira situação. Ele diz, qual de vocês, homens? Qual de vocês? Que tendo 100 ovelhas, não era uma pessoa tão pobre. Ele estava falando de uma pessoa, uma classe média. Não tinha 1000 ovelhas. Tinha 2, 3, uma dúzia de ovelhas. Então, é uma pessoa que tinha 100 ovelhas. Uma pessoa de classe média, uma pessoa que se diz conhecedor, estudado, inteligente. Ele diz, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas não vai atrás? Não deixa no deserto 99 e não vai atrás de uma. Irmãos, qual de nós, que se tivesse 100 carros e um for roubado, você não vai atrás desse um que for roubado? Ah, não, deixa que roubou. Eu já tenho 99 carros, tinha 100, tem 99. Você não vai atrás de um? A ovelha não é lucro? A ovelha para ele não faz parte daquilo que ele trabalha, do desempenho dele? Ele vai se aceitar com essa perca? Qual de vocês tendo, vamos comparar, a filhos? Uma hipótese, que tivesse 100 filhos, perdesse um, não choraria? Ou se perdeu um, não buscaria, não procuraria? Ou tendo 3 filhos, não vai procurar um, não vai procurar, perdendo um, vai procurar esse filho? Jesus Cristo está falando de perca. Perca preciosa. Uma alma vale mais que o mundo todo. Ele não está falando de uma coisa banal. Ele não está falando de uma coisa banal. Eu comprei um caminhão de pedra e caiu uma pedra do caminhão. Eu não estou falando sobre isso. Ele não está falando de eu comprei um caminhão de areia e a chuva veio e levou meio metro de areia. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando de algo muito mais valioso e importante. Será que se você tivesse 100 mil reais hoje e lhe faltasse para você 10 mil reais ou 1 mil reais, você não procuraria saber? Quantos de nós estamos preocupados quanto o banco cobra para trabalhar na sua conta financeira? Quanto nós estamos preocupados de 1% do aumento, de 0,5% de aumento? Quantos de nós fazemos muitas vezes briga na porta das empresas quando queremos 0,5% de aumento?
Imagina um, se você não vai atrás. Aqui estava falando então essa hipótese diante daquela época para que as pessoas pudessem entender acerca de Jesus Cristo, acerca da importância que havia estar os pecadores com ele. A importância que Jesus Cristo via que os pecadores estivessem ali. Então ele diz, se 99 deixa ela guardada e vai atrás de uma, e quando acha essa uma, que alegria. Imagina você quando conseguiu aquele 1%. Imagina você quando achou aquele R$1.000. Imagina você quando perdeu um filho e encontrou seu filho novamente. Imagina você que tinha um carro roubado e encontrou o carro que estava roubado. Imagina você que tivesse então 100 motos, nenhuma foi roubada e encontrou essa moto que foi roubada. Qual a alegria sua? Achei de novo, estava aqui, estava perdido. Ele diz que coloca sobre os seus ombros e volta. E não só uma alegria interna, a ponto de comover as pessoas que estão sobre a sua volta. Chama os seus amigos e diga para todos eles, é o testemunho, e diz para todos eles, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ele está falando de um arrependimento, de uma busca. Essa ovelha que estava perdida, o próprio pai, o próprio dono, o próprio pastor da ovelha foi atrás da ovelha. Ele diz acerca disso, para que eles pudessem entender. Uma forma de arrependimento, ele diz, no versículo 7, digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele não está se desfazendo do 99. Ele está dizendo que os 99 não precisam se arrepender. Mas um que se arrependeu, fez uma festa por isso. Fez uma festa porque ele se arrependeu, achou aquela ovelha que estava perdida, foi trazida de novo ao aprisco. Aí ele conta outra parábola, sobre uma mulher agora, e sobre dracma. Pode ver que Jesus Cristo ele conta as 3 parábolas acerca de algo que mexe não somente na emoção, mas mexe num custo, num trabalho de desempenho da pessoa. E ele coloca aqui, vou estar lendo o versículo 8 até o versículo 10, onde diz, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todavia, as 3 parábolas vai falar sobre o arrependimento. As 3 parábolas têm esse algo em comum, de busca, de procura, de arrependimento. Aqui começa a falar sobre uma mulher agora. Uma mulher que tem 10 dracmas, uma mulher que perdeu, não para fora, aquele homem perdeu uma ovelha fora do aprisco dele, fora do lugar que estavam guardadas essas ovelhas. Agora, esta mulher perdeu um dracma dentro da casa. Quantas vezes nós perdemos nossos filhos dentro da casa? Quantas vezes perdemos o marido dentro da casa? Perdemos a esposa dentro da casa? Perdemos algo financeiro dentro da nossa casa? Hoje, perdemos diante de um aparelho chamado celular. Perdemos nossos filhos dentro do quarto. Perdemos nossos maridos dentro do quarto. Perdemos nossas esposas também dentro da casa. Hoje, se diante de uma mesa para jantar e após a conversa, ou diante da conversa, ou diante do jantar, pouco diálogo, mas os aparelhos celulares muitas vezes ligados na mesa. Quantas vezes sentamos para conversar, mas não há diálogo, porque todos estão com o aparelho celular e cada um na sua vida pessoal ou particular. Dentro de uma família, podemos criar unidade nesta família desta forma? É muito importante, então, nós aprendermos acerca da palavra de Deus, quando diz que essa mulher perdeu algo que era valioso para ela. O que é valioso para você? O que é valioso que está dentro da tua casa para você? Se não o teu marido, o teu filho,
Se não tem um animal de criação, se não tem os bens que você veio adquirir, por que nós colocamos muro em volta da nossa casa? Por que colocamos cerca elétrica em volta da nossa casa? Por que colocamos a nossa casa seguro? Sabemos que o que está lá dentro tem maior valor para nós. Na casa de Deus não é diferente. Deus colocou na igreja aqueles que o amam, que guardam a sua palavra, que o adoram ele, e Deus assim está dizendo também, e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Porque o Senhor protege a sua igreja, protege o seu rebanho, o seu aprisco, o seu povo. Assim cabe a cada um de nós também proteger aquilo que nós temos por bem. E quantas vezes criamos métodos, hoje colocamos até nos animais, chips nos animais para não perder os animais, damos aparelho celular para nossos filhos, para se algo acontecer, nós rastrearmos e sabermos onde nossos filhos estão. Porque são bem maiores para nós. Aqui está dizendo que esta mulher, ela gasta. Primeira coisa que ela vai fazer, ela acende uma candeia. E para acender uma candeia, ela precisa colocar o combustível, colocar o óleo lá no lampião, para poder acender o lampião, para poder procurar. Ela começa a consumir, começa a gastar, começa a agachar. Ela não acha de imediato. Não é como se abaixar a cabeça, encontrei. Não foi tão fácil para ela. Ela começa a procurar com mais profundidade, com mais determinação. Ela começa, se tiver tapete, ela ergue tapete, se tiver móveis, ela arrasta os móveis, ela pega uma vassoura, começa a arrastar com uma vassoura. Uma certa feita, eu uso óculos, e um dos pininhos desse óculos veio a cair. E quando eu vi que ele estava saindo, eu tentei colocar um parafusinho bem pequenininho, e quando eu tentei parafusar, a própria chave de fenda que eu estava usando bem pequenininha, fez com que eles caíssem no chão. E eu comecei a procurar. Eu segurava o óculos, já sem uma perna, segurando ele com as mãos, e comecei a procurar, comecei a olhar no chão, não conseguia. Fui lá, não tinha celular na época, e fui lá, peguei uma lanterna. Com a lanterna eu comecei a clarear. Disse para os meus filhos, não passem aqui nesse espaço, porque um parafusinho muito importante para mim caiu aqui. Comecei a olhar pela minha roupa, comecei a chacoalhar a minha calça, procurei sobre o meu chinelo, comecei a ficar de pé no chão, comecei a olhar as coisas superiores. Não encontrando as coisas superiores, comecei a procurar as coisas de baixo, comecei a remover tapete, comecei a remover o sofá que estava perto de mim, removi uma estante que estava perto de mim, e aí comecei a procurar mais. Eu só fui conseguir enxergar esse parafusinho quando eu tive que quase deitar no chão para me colocar uma postura baixa do nível do solo para conseguir ver. E de repente com a lanterna clareando, então eu consegui ver. Era tão pequenininho. Ele caiu justamente no rejunte do piso. Quase estava sendo impossível de encontrá-lo. Encontrei. Meus filhos falaram, achou, pai? Achei, fiquei alegre. Agora eu vou na mesa da cozinha, diante de um branco. Ali coloco meu óculos, vou novamente com todo cuidado colocar o parafusinho na perna do óculos que estava faltando. Então, com tudo isso, nós começamos a ver a alegria que nós encontramos algo. Jesus Cristo está à procura das almas perdidas, que ainda não conhecem Ele, que não seguem Ele, que não estão no plano da salvação, que estão vivendo comendo as bolotas que o mundo oferece, vivendo comendo o pão que o diabo amassou. E o Senhor tem uma mesa preparada e farta para cada um de nós. O Senhor tem muita coisa que vai nos alegrar. É por isso que o profeta Jeremias disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Tem muitas coisas que você acha que é coisas patentes diante dos seus olhos, mas o Senhor quer trazer algo ainda sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, sobre tudo que você possui, onde você põe as mãos, sobre a sua casa. Quantos lares destruídos? Quantas famílias corrompidas? Não deixe de procurar aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Persista. A palavra de Deus diz
que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor vai te ensinar novamente a encontrar o seu filho dentro da sua casa. A palavra de Deus vai te ensinar a encontrar o seu marido que você perdeu dentro da sua casa. A palavra de Deus vai te ensinar a encontrar a sua esposa que você perdeu dentro da sua casa. A palavra de Deus vai te ensinar a você se estabelecer diante de uma sociedade que você se perdeu perante ela. O Senhor tem algo bom a fazer sobre as nossas vidas. Depende de você, de se arrepender e começar a procurar novamente. Não desista, é valioso para você. O teu filho tem valor, o teu marido tem valor. Ah, mas o meu marido me traiu, minha mulher me traiu, pecou, errou, falhou, mentiu para mim. Eu não aceito isso. Começa a procurar onde você perdeu ele, onde você perdeu ela. Começa pela luz da palavra do Senhor. Coloca essa lâmpada sobre os teus olhos. A palavra de Deus vai iluminar para que você possa novamente enxergar aquilo que você tem pedido de maior valor. Não desista, não pare no meio do caminho. Há uma grande importância de você voltar a procurar. Você vai encontrar, eu posso profetizar sobre a sua vida hoje. Você vai encontrar aquilo que está perdido. Provérbio, vamos ler, continuar a parábola. Versículo 11 até o versículo 32 agora, que nós vamos falar sobre a última parábola, que é a parábola do filho pródigo. Muito bem retratada, falada, aplicada, ensinada nas igrejas. E muitas vezes olhamos, ouvimos músicas que falam sobre essa parábola. Nós vamos aprender um pouco mais acerca do objetivo que o Senhor trouxe essas 3 parábolas. E diz: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para a seu campo a apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
E comeram e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou a tua fazenda e com as meretrizes, e mataste o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa parábola é bem conhecida diante dos cristãos, e possa ser que você esteja ouvindo ela pela primeira vez. Tem tudo a ver com o primeiro versículo 1 e o versículo 2 de Lucas capítulo 15, onde nós estamos estudando. Porque aqui diz essa palavra que a partir da hora que eles murmuravam que os pecadores estavam lá, os publicanos e os fariseus e escribas murmuravam acerca disso. E Jesus conta duas parábolas que a gente já mencionou, e agora a terceira, acerca do filho pródigo. Ele disse no comecinho que um certo homem tinha 2 filhos. Comparando, se quisesse aplicar, o próprio Jesus aplicando isso diante dos homens e o próprio Deus. Os pecadores e os não pecadores. Os santos e os profanos, vamos dizer. Ele dizendo que haveria necessidade que aquele que é profano, aquele que é pecador, se arrependendo dos seus pecados, se chegasse diante de Deus e diante do Pai. Então ele diz: havia um homem que tinha 2 filhos, um fazendeiro que tinha 2 filhos. E o mais moço disse: vende a fazenda, reparte-me da minha parte. Se você ler no versículo 13, no versículo 12, e o mais moço disse-lhe: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Significa que o outro filho também podia ter recebido a parte da fazenda. Recebeu por eles, repartiu por eles. Vamos dizer que o pai pudesse ter repartido em 3 partes. Essa parte do mais velho, do mais novo e a minha. Repartiu por eles a parte da fazenda. Passou-se um tempo, esse filho mais novo, com o dinheiro que estava, eu já ouvi uma frase que diz o seguinte: dá um dinheiro na mão dessa pessoa, você vai ver quem ele é. Ou então dá autoridade para ele, você vai ver quem é essa pessoa. E esse pai deu esse dinheiro para ele, aquilo que ele mais queria. Agora ele sai da presença do pai. Ele acha que as portas largas que nós comentamos em Lucas capítulo 14, podia levar ele em alegrias que fossem mais completas. E aí ele sai. Ele não sai de imediato, me dá aqui que eu já estou indo embora. Ele não estava brigado com o pai. Ele não estava brigado com o irmão dele. Ele não estava revoltado com o pai. Me dá a minha parte que eu não suporto mais. Não, não era isso. Não era briga de família. Ele pede como se pudesse: eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou desenvolver. Mas ele não tinha estrutura para isso, não tinha maturidade para isso. E agora ele sai. Ele sai, vai para a terra longínquas e ali ele começa a gastar o seu dinheiro com as coisas dissolutas.
não edificava bem nenhum. Aquilo que não fazia com que ele multiplicasse seus bens, levou a ele a perder. E aquela terra passou por uma fase, não só ele, mas todo aquele processo passou naquela terra. Aí ele chegou ao ponto de ele perder tudo que tinha. Vamos parar para pensar uma coisa. Quando chegou o plano, acho que do presidente Collor, prendeu o dinheiro de todos, dos ricos e dos pobres. O patrão não tinha, como o funcionário não tinha. Então ambos não tinham. O dono do mercado não tinha, como que ia comprar no mercado também não tinha. Todo o dinheiro estava preso. Então passou um momento difícil, um momento a qual a circunstância levou ele a ficar zero. Perdeu tudo. E quando ele perde tudo, então, ele faz o seguinte: ele vai procurar trabalho, porque ele não era uma pessoa preguiçosa, não era um vagabundo, era uma pessoa que tinha bons hábitos que aprendeu com seu pai. Então ele vai lá e começa a trabalhar novamente. Então quando ele vai trabalhar, como a pessoa não lhe conhecia, dá-lhe um serviço para ele trabalhar no campo tomando conta dos porcos. Ele vai tomar conta dos porcos e assim ele olha para as comidas dos porcos e deseja comer, porque o estômago dele estava com fome. E a Bíblia cita: ninguém lhe dava nada. Significa, agora você vai viver com as suas pernas. Agora você vai começar a adquirir com as tuas próprias mãos. Saímos da casa dos nossos pais, vamos dar uma hipótese. Nós temos que viver com as nossas próprias pernas. O seu trabalho. Você casou, adquiriu uma família, agora você casa, começa a adquirir uma família. A Bíblia cita que vocês são uma família, então você sai da casa dos seus pais. E quando você sai da casa dos seus pais para trabalhar, pagar aluguel, pagar água, força, sua internet, ajudar a tua esposa nos custos, e se tiver filho, gastar o dinheiro com o seu filho ou filhos, automaticamente não é responsabilidade dos seus pais, é sua responsabilidade agora. E aí esse filho mais novo, ele perde tudo. A ponto que ele vai procurar trabalho novamente, ele encontra um trabalho, mas as pessoas não auxiliam ele, não ajudam ele, a ponto que ele, no momento mais fundo do poço, mais escassez da vida dele, ele aprende uma lição e ele para pensar: nem os empregados do meu pai estão vivendo o que eu estou vivendo hoje. Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Aí ele para e pensa: vou voltar para a casa do meu pai, vou lhe pedir perdão porque pequei contra Deus, em primeiro lugar, e pequei contra meu pai. Ele toma essa atitude e levanta e vai fazer isso em prática. Ele não demora, ele tem pressa, ele tem fome, ele tem pressa em se consertar, porque ele pensa: se eu trabalhar, se meu pai me aceitar como um dos seus funcionários, eu vou viver bem, eu não vou passar necessidade. Ele não queria, novamente, que o pai dividisse a porção do pai novamente. Ele não queria mais herança do pai. Ele não queria extorquir o pai. Pai, me dá porque eu sou teu filho, me dá herança. Não, ele não queria isso. Ele queria fazer o quê? Voltar a ser funcionário do pai agora. E o que o pai faz? Quando ele está voltando, o pai olha de longe, como se sempre o pai estivesse esperando ele, e já fazia vários tempos que eles tinham saído, a ponto de gastar dias em perder tudo isso, e o pai sempre naquela esperança da volta do filho. Quando o filho vê o filho voltar, eu imagino o filho voltando cabisbaixo, arrependido, sem cara, vamos dizer, sem rosto para voltar, com vergonha. Que jeito que eu vou olhar para o meu pai agora? Porque ele saiu de lá com o coração, com o nariz alto, porque tinha condições daquilo que ele gastou, daquilo que ele possuiu com o pai, através do pai. Nada era dele, mas através do pai ele veio a possuir tudo aquilo que ele perde, que ele gasta. Ele volta para o pai dele, arrependido, e o pai dele, como se fosse: será que o meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai me dar uma nova chance? O que o pai faz? Dá uma nova chance para ele. O pai faz isso, justamente isso. O pai dá uma nova chance para ele, dá oportunidade para ele, abraça ele de uma tal forma que chega a cheirar no pescoço dele, independente do cheiro que saiu lá dos porcos. Alguém que saiu lá do meio dos porcos, que cheiro que estava. O pai não está preocupado com o cheiro do filho, ele está preocupado com o filho. Jesus não está preocupado com os teus pecados, está preocupado com a sua alma. O
teu pecado traz mau cheiro na sua vida, na sua alma. O Senhor, Ele não aceita o teu pecado, Ele aceita você que é pecador. O sangue dele vertido na cruz do Calvário te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos lava de todo pecado. Ele não está falando que ele quer, o pai não estava ali querendo o filho sujo daquele jeito, a ponto que ele disse. Pai, o filho diz, pequei contra Deus e pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Aí ele vai e diz, veste as vestimentas do meu filho. Para vestir as novas vestimentas, precisava dar banho no filho dele. Põe-lhe o anel novamente, põe-lhe sandálias novamente. Significa, eu não quero nada do passado, eu não quero nada daquilo que ele fez atrás, eu não quero saber de quem o meu filho praticou ou não praticou. Porque tem pessoas, irmãos, que o outro se arrepende, chega em casa, eu estou me arrependido de tal situação que eu fiz. E a pessoa não esquece daquilo, fica olhando o rastro da pessoa, fica olhando os passos, fica olhando o passado. Mas você foi lá, quantos casamentos, as pessoas querem se consertarem, o marido está arrependido de um ato de traição, de erro, de falha, ou a mulher não aceita, por quê? Porque fica olhando a falha, o erro, lançando em rosto tudo aquilo. Mas o pai não lançou, o pai não chegou para ele e falou, vai ser meu funcionário mesmo. Por quê? Porque você jogou tudo a tua fazenda. Eu demorei muitos anos para ter tudo aquilo. Você pegou toda a tua fazenda, você fez o quê? Não deu valor nenhum, jogou tudo fora. Não, o pai não faz isso. O pai não lança nada disso em rosto. Olha o que o pai fez. O pai se alegra em ver o filho novamente e saber que agora eu tenho condições de dar para ele coisas melhores. E diz para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa. Não só eu estou alegre, mas todos nós estamos alegres. E aí vai o pai novamente, traz então agora roupas, vestes, anel, que é uma nova aliança, restaura aquilo. O filho devia tinha uma aliança que tinha com o pai, podia ter até vendido essa aliança, mas agora o pai tem o quê? Uma nova aliança. Eu não sei quanto tempo você foi cristão e quanto tempo você permaneceu na casa do Senhor, e de repente você saiu da casa do Senhor, mas o Senhor te chama novamente. Mas eu já fui cristão, eu sabia orar, não sei orar mais, eu lia a palavra de Deus, eu pregava a palavra de Deus. O Senhor te aceita novamente. Porque eu nasci num berço evangélico, mas não permaneci num berço evangélico, não permaneci na presença do Senhor. O Senhor te aceita novamente. Mas o que eu cometi lá fora, os meus erros, os meus pecados geram em mim mau cheiro. O Senhor não está preocupado com o teu mau cheiro, o Senhor está preocupado com a tua alma. Ele vai te lavar, Ele vai te revestir novamente, Ele vai te dar oportunidade novamente, vai calçar os teus pés novamente, para você não errar, não vacilar no pecado novamente. E vai te dar uma nova aliança. O Senhor vai colocar uma nova aliança nas tuas mãos. Vai restaurar o mesmo relacionamento que Ele tinha com você. Ele não vai te desvalorizar porque você estava perdido. Irmãos, vamos parar para pensar uma coisa. Vamos de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. Se eu tenho e aí o meu cachorro, eu deixei o portão aberto, meu cachorro se perdeu. O que eu faço? Eu vou atrás do meu cachorro, vou procurar esse cachorro. O que eu faço? Começo a perguntar para os vizinhos. Pego o meu carro, vou dar volta no bairro. Começo a perguntar para as pessoas. Você viu um cachorro? Leva, se tiver uma foto, mostra uma foto. E começo a falar o nome dele, começo a gritar na rua, começo a andar para um lado para o outro, começo a falar para os meus filhos, vamos procurar o cachorro se perdeu, vamos procurar. Vamos dizer que o nome do cachorro seja Thor. Cadê o Thor? Procura o Thor, onde o Thor está, cadê o Thor? Quem viu o Thor? Thor tem um porte grande, ele é branco, tem algumas manchas cinza, tem um olho claro, vamos procurar o Thor, começa a procurar esse cachorro. Não achando esse cachorro, você vai fazer o quê? Mais divulgação. Você vai colocar em redes sociais, você vai fazer panfletar, você vai colocar nos postes, no ponto de ônibus, você vai anunciar, você vai procurar de todas as formas esse cachorro. E de repente esse cachorro foi para uma mata perto da sua casa,
De repente, esse cachorro meu sai para uma mata, vai perto da minha casa e acaba ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando ele acha o caminho de retorno, ele volta para minha casa, magro, cheio de carrapicho, com mau cheiro, porque de repente ele comeu alguma comida, algum objeto morto lá, algum animalzinho morto ele comeu, e vem com um mau hálito, com aquele cheiro nos pelos dele, cheio de carrapato, carrapicho, sujo. O que a gente faz? Você aponta o dedo pro teu cachorrinho e fala assim: volta pro meio do mato, eu não quero mais você, eu te deixei limpinho, olha o que você fez, você voltou tudo sujo. É isso que você faz? Ou você gruda esse cachorro, abraça esse cachorro e lava ele, dá um banho nele, se for preciso, tosa ele, se for preciso, você vai até escovar os dentes desse cachorro, você vai pegar o shampoo do teu cabelo para dar banho no cachorro, você vai colocar água quentinha, você vai dar carne para ele, você vai alegrar, você vai abraçar, você vai colocar ele na cama, você vai colocar no sofá, você vai deixar os cachorros entrar na sua casa. Era aquele cachorro que se perdeu. Era aquele cachorro que voltou para você sujo. E por que com as criações nós fazemos isso? E por que quando nós temos alguém que amamos dentro da nossa casa e essa pessoa se perde, nós só olhamos para a sujeira dele e não olhamos para a pessoa mais? Por que isso acontece? Por que nós olhamos mais para a sujeira do que olhar para a pessoa? Por que nós olhamos como é impossível essa pessoa voltar a ser limpo de novo? É impossível essa pessoa melhorar novamente. Por que só pensamos dessa forma ou enxergamos dessa forma? O Senhor tem algo melhor a fazer. Aqui ele traz essa parábola mostrando para nós essa hipocrisia. Olha o filho o mais velho. Ele vê o pai se alegrando com tudo isso. Ele fica indignado com o pai. Aceitou ele? Que fugiu, que errou, que perdeu. Aonde está o teu valor? Naquilo que a pessoa possui ou na... Todos somos sujeitos a erros e falhas. O que é importante mais para você? Naquilo que a pessoa faz ou naquilo que a pessoa... Irmão, se for naquilo que a pessoa faz, será que Deus vai ter misericórdia de nós? Quantos erros nós praticamos, quantas coisas erradas nós fazemos? E o Senhor olha para onde? Olha para aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Nos perdoa de todo o nosso pecado, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. E por que nós não conseguimos perdoar nosso irmão? E queremos morar no céu junto com nossos irmãos, e por que não conseguimos aceitá-los? Porque olhamos mais para a sujeira do passado que ele praticou, do que olhar para que Deus pode lavar com seu sangue e torná-lo limpo novamente. Para pensar um pouco. Reflita um pouco nisso. O filho mais velho, muitas vezes somos eu e você, que estamos olhando o barulho da festa, porque as pessoas estão alegrando, achando que o pai foi enganado. Irmãos, Deus não se engana. Você não será enganado, nem confundido. Por que você acha isso? O filho mais velho achava isso. Vem cá, o filho mais velho não foi repartido para ele também? Ele não tinha direito de pegar e gastar? Mas não quis. Ficou na dependência do pai, enquanto o outro foi tentar a vida dele. De repente, mas tentou da forma errada. Ele podia sair e ter dado certo. E chegar e falar: pai, sou um grande empresário, vou te auxiliar. Olha José, quando foi vendido para o Egito. Ele foi governador do Egito, a ponto de Deus exaltar tanto ele para suprir a necessidade da própria família. E aí? Suprir a necessidade dos próprios filhos, dos próprios irmãos dele. Mas Jesus conta essa parábola justamente, não com esse objetivo, mas o objetivo maior para causar na vida de cada um deles a carapuça sobre a cabeça deles, a ponto que eles pudessem se arrepender e aceitar os pecadores, porque não nasceram pecadores, não nasceram cheios de cara. Não nasceram das imundícies, dos vícios, dos erros, da mentira, do roubo, do crime, da marginalidade.
não nasceram disso. Se contaminaram ao tempo, no seu desenvolvimento. Já viu uma criancinha dizendo, primeira vez que a criancinha começa a falar, ela, em vez de falar mamãe, papai, ela solta um palavrão? Não existe isso. A criança, por mais que foi gerado do pecado, que nós nascemos do pecado, gerados do pecado de Adão e Eva, carregamos sobre nosso corpo. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. A gente não se torna pecador porque peca. Somos pecadores, por isso pecamos. Mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que escolheu nos salvar, tem nos mudado, nos transformado nossas vidas. É muito importante nós estarmos na presença do Senhor e entendermos a obra que o Senhor tem sobre cada um de nós. Você é precioso diante do Senhor. Ele te ama. Você é especial para Ele. Não seja como o do filho pródigo, mais velho. Mas para pensar. Eu me admiro e vejo o ato do que o pai toma, que o pai vai lá fora, ele sai da festa do filho mais novo, ele vai lá fora e tenta atrair novamente e trazer sobre ele o filho mais novo, o filho mais velho. Vamos lá, tudo que eu tenho é teu. Vamos lá, hoje eu estou um cabrito para ele, pode matar 3, 4 para você, tudo que eu possuo é teu. Mas é necessário, escute bem o que o pai fala, é necessário que nós nos alegremos que este meu filho estava morto e reviveu. É teu irmão, estava morto e reviveu. O que separa você do outro? Se somos a imagem e semelhança de Cristo, ele também é a imagem e semelhança de Cristo. O que separa é que você não cometeu os mesmos pecados que ele cometeu. Deus é misericordioso, a sua graça é manifesta para todos nós, independente da classe social, independente do seu pecado ou do meu pecado. O Senhor Jesus Cristo traz essa parábola, essas 3 parábolas acerca do arrependimento. E muitas vezes nós precisamos se arrepender e liberar perdão para os nossos amigos, nossos pais, nossas mães, aquele que nos tem ofendido, humilhado, chocado. Arrependa-se. O Senhor te recebe de braços abertos. Houve 2 alegrias no céu. E essa o Pai estava dizendo, é importante que nós se alegremos. Todo pecador que se arrepende do seu pecado, há uma festa no céu. Cada vez que eu prego a palavra do Senhor na igreja, e eu faço o apelo e eu vejo as pessoas vindo para Jesus Cristo, eu começo a imaginar o céu fazendo festa, eu começo a imaginar os anjos diante de Deus se alegrando de uma forma para o outro, se alegrando porque é uma festa. O que é uma festa, irmão? Quando nós fazemos um churrasco, as pessoas estão alegres, conversando, sorridentes. Por quê? Porque nós estamos ali numa confraternização entre amigos, quando as pessoas estão no time de futebol, quando o time dele faz um gol, aquela alegria, todo o estádio, todo se alegra, o povo se alegra, joga a boneca para cima, não está preocupado, grita do maior grito, o maior clube. Eu começo a imaginar os anjos. Mais um pecador se arrepende do seu pecado. Quantas almas você tem ganhado para Jesus Cristo? Quantas almas você tem se preocupado com as pessoas, não com os pecados das pessoas, e anunciado o Evangelho, para que essas pessoas venham ser salvas também? Quantas pessoas você tem pregado o Evangelho? Se não tem pregado o Evangelho para eles, aprenda através desse estudo. Procure as almas. Procure o dracma perdido. Procure a ovelha perdida. Procure aquilo que você perdeu na sua casa. Procure seus parentes, amigos, aqueles que conviviam ou que passou na história da sua vida. Para pensar. Nenhuma das pessoas que passaram pela sua história, pela sua vida, no trabalho, na escola, foi em vão. Ore por eles, interceda por eles. Quantas vezes eu intercedo por os amigos que eu trabalhei com eles? Quantas vezes intercedi pelos alunos da escola que eu estudava com eles? Mesmo depois de estar em outra sala de aula, eu continuava orando. Faça isso. Ore pelos alunos da faculdade. Ore pela faculdade. Ore pela escola. Ore por esse governo que você está vivendo hoje. Ore pelo prefeito que você tem hoje.
pela sociedade, ore pelo teu pastor, ore por mim, ore por cada um dos teus que estão sob a sua volta. E o nome do Senhor será exaltado. Eu convido a você a se arrepender nesta noite. Convido a você a se arrepender dos seus pecados. Olhar para o céu. Porque o maior erro quando nós pecamos, o primeiro, pecamos com Deus. Se arrepende do seu pecado. Se conserta. Deus te recebe hoje de braços abertos. Se você está arrependido, quer se consertar diante de Deus para morar nos céus, para ter o nome escrito no livro da vida, gente, faça essa oração junto comigo. Se você puder, onde você está, levante uma das tuas mãos. Se você está na sala da tua casa e não quer demonstrar às pessoas, apenas feche os teus olhos. Não quer levantar as tuas mãos, feche os teus olhos, dá um sinal, um gesto, que você está aceitando esta oração, repita junto comigo. Pode ser dentro de você, pode ser em voz bem baixa, pode ser uma voz bem alta. Senhor Jesus, estou arrependido dos meus pecados. Estou arrependido das minhas falhas, Jesus Cristo, dos meus erros que cometi. Eu lhe peço perdão, Senhor. Me perdoa porque fui ignorante diante de todo o benefício que o Senhor me deu. Eu fui ignorante acerca da prosperidade que o Senhor me deu, da alegria, da paz, da família que o Senhor me deu. Eu fui tão ignorante. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração e faça morada. Segundo a tua misericórdia, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito da vida eterna. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você fez essa oração, eu posso lhe dizer uma coisa. Os anjos se alegraram nesta noite pela sua alma. Os anjos se alegraram nesta noite por causa da sua vida, porque você se arrependeu da forma que você estava vivendo, para viver uma nova história na presença do Senhor hoje. O Senhor Jesus Cristo te ama. O Senhor Jesus Cristo te chama como filho, você passa a ser agora filho de Deus, pelo teu arrependimento. Eu quero fazer a última oração e encerrar essa live te abençoando. Pai Santo, Deus Eterno, eu abençoo o ouvinte, Pai querido, que participou comigo nesta live. Que eles possam ser alcançados pela tua graça e tua misericórdia. Que o Senhor continue a despertar na vida de cada um deles. Os benefícios do Senhor venham alcançar. Que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, venha falar aos corações de cada um de nós. E o nome do Senhor será exaltado. Confirma o nome dele escrito no livro da vida. Confirma, Pai, que da sua presença, Jesus, no coração dele. Direciona ele de uma forma sábia, entendida, que ele possa se alegrar, que a sua alma venha se regozijar na tua presença. Que haja festa no céu nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Até a próxima terça-feira, assim, se Deus permitir. Fique com Deus. Uma boa noite.